Olá amigos, um submarino é uma embarcação submersível que se move em 3 direções, na superfície da água e em profundidade. Você conhece a terrível história do submarino Titã? O que realmente aconteceu? Por que esse desaparecimento fascinou tanto? Primeiro vamos relembrar o modo de operação de um submarino. Também descobriremos como este dispositivo pode ter explodido. Neste caso específico, a segurança do dispositivo seria muito posta em questão. Esperamos, portanto, desvendar o mistério neste caso extraordinário. É verdade que o turismo marítimo fascina os ultra-ricos e financia, de certa forma, a pesquisa. Mas após este desaparecimento, esta forma de turismo deve ser proibida? O que realmente aconteceu? Como um submarino como este pode ter desaparecido nas profundezas? É isso que eu tentarei esclarecer no restante deste vídeo. Este pequeno submarino turístico, apelidado de Titã, embarcou numa exploração dos destroços do Titanic, que afundou em 1912 e representa ainda hoje um dos maiores desastres do século XX. Programada para 12 a 20 de junho, esta missão era particularmente esperada. No domingo, 18 de junho de 2023, ele iniciou sua descida em direção ao naufrágio. Algumas horas depois, o submarino não foi mais encontrado, parando de transmitir em uma região remota do Oceano Atlântico, na costa da América do Norte. O submersível tinha um alcance de 96 horas. Uma corrida contra o tempo então é lançada e a busca se multiplica enquanto as autoridades trabalhavam para encontrar o Titã. As guardas costeiras dos Estados Unidos e do Canadá desenvolveram operações de busca. 2 aviões, um americano C-130 e um canadense P-8, equipado com um sonar capaz de detectar submarinos, foram engajados na busca. Além disso, o navio Príncipe Polar, de onde partiu o submersível, bem como uma unidade da Guarda Nacional, também se envolveu. O Instituto francês Ifremer colocou seu navio Atalanta disponível para pesquisa. Ele é equipado com um robô subaquático que pode ir a profundidades extremas. Mas o que havia de tão especial no Titã para ele ser escolhido para tal expedição? Ele é um pequeno submarino de águas profundas, muito inovador em mais de uma maneira. É de propriedade da empresa americana OceanGate. Ele já fez vários mergulhos nos destroços do Titanic. É no fundo do Atlântico Norte que se encontra a cerca de 3.800 metros de profundidade. Este pequeno submersível é um cilindro branco de quase 7 metros de comprimento por mais de 2 metros de altura. Ele foi lançado de uma plataforma submersa e se movia usando 4 motores elétricos. Equipado com uma única vigia, localizada na frente da máquina. Isso visava minimizar os pontos fracos a fim de resistir à pressão das profundezas. O Titã era capaz de atingir 4.000 metros de profundidade e resistir à pressão de 400 bar. Foi equipado com um sistema de controle em tempo real, com uma série de sensores que alertavam o piloto. E em caso de perigo, a descida teria sido parada. Então, o que aconteceu com os 5 passageiros presentes no Titã durante a expedição? Esta excursão, que custou $250 mil por passageiro, tinha a bordo o britânico Hamish Harding, o magnata paquistanês Zara Dawood, assim como seu filho. Havia também o especialista francês do Titanic, Paul-Henri Nargeolet, mas também Stockton Rush, o chefe da OceanGate. Na quinta-feira à tarde foi anunciado que não havia mais chances de encontrar com vida os 5 passageiros do Titã. Um campo de destroços foi descoberto no fundo do oceano. Um fim catastrófico para um submarino turístico. Segundo a guarda costeira, esses detritos pertencem ao casco externo do submersível. Ele teria, portanto, implodido. Apesar dos vertiginosos meios mobilizados, não foi possível encontrar com vida os passageiros do Titã em tais condições. Muitas hipóteses foram levantadas, mas a do problema estrutural foi confirmada pela guarda costeira. Nesta profundidade, com pressão de 380 bar, a menor falha pode ser fatal. Em relação à estrutura do Titã, as fibras de carbono foram associadas aos metais. O envelhecimento dessas associações ainda não está bem controlado. Portanto, uma fadiga mais acentuada desse tipo de material é uma possibilidade a ser considerada. Mas por que o desaparecimento do submarino Titã nos deixou fascinado? Entre a lenda do famoso transatlântico e o perfil das vítimas, esta dramática expedição subaquática deixou o mundo inteiro fascinado. 5 passageiros perdidos nas profundezas do Oceano Atlântico, a bordo de um minúsculo submarino criado para se juntar ao naufrágio do lendário Titanic.
Todos os ingredientes estavam presentes para que o público e a redação de todo o mundo se viciassem nas reviravoltas deste caso. É verdade que esta expedição esteve intimamente ligada ao naufrágio do Titanic, considerado ainda hoje como um desastre marítimo mais chocante da história. 1.500 passageiros e tripulantes morreram nas águas congeladas do Oceano Atlântico. É uma verdadeira lenda em questão. E hoje ainda, o naufrágio do Titanic continua a levantar questões. Os fantasmas do passado reapareceram durante a expedição do Titã. Além disso, a esperança de resgate também fascinou o mundo inteiro. Com a quantidade de oxigênio sendo limitada a bordo do Titã, nasceu uma contagem regressiva. No entanto, uma pergunta permanece: como pode um submarino implodir? Para começar, revisaremos juntos o que realmente é um submarino. A maioria destes dispositivos são navios de combate. O uso civil do submarino diz respeito principalmente à pesquisa oceanográfica e à exploração de petróleo. Também pode ser usado para fins turísticos ou transporte comercial. Ao explorar os destroços do Titanic, a expedição Titã está claramente na categoria das chamadas expedições turísticas. O submarino obedece a dois princípios fundamentais: o princípio de Arquimedes e o princípio de Pascal. A primeira lembra que qualquer corpo imerso em um fluido recebe dele um impulso vertical direcionado para cima e de magnitude igual ao peso do volume do fluido deslocado. Se o peso do navio for menor que o peso da água do volume submerso, ele flutua. Se acontecer o inverso, ele afunda. Para mergulhar, o submarino enche completamente os tanques de lastro com água, de modo que seu peso seja aproximadamente igual ao impulso de Arquimedes. Durante uma operação de pesagem, ele refina seu peso por meio de caixas de controle. É por isso que este peso é estudado com grande precisão durante o projeto. O propósito do princípio de Pascal recorda que na superfície de um corpo imerso exerce-se uma pressão em bares, perpendicular a esta superfície, dirigida para o seu interior e igual ao número de dezenas de metros de imersão. Lembrar desses dois princípios deve nos ajudar a entender o trágico destino do Titã. O submersível poderia ter se desintegrado sob o peso da pressão colossal das profundezas. Mas então qual é a diferença entre implosão e explosão? A implosão é o oposto de uma explosão. Durante uma explosão, o movimento é de pressão de dentro para fora. Do outro lado, durante uma implosão, o movimento é o de pressão vindo de fora, movendo-se para dentro. Em ambas as situações, o fenômeno deixa muito poucas chances de sobrevivência. E caso o vaso de pressão falhe, isso equivale à explosão de uma bomba. A implosão do Titã foi provavelmente instantânea. E é a segurança do submarino, bem como a da empresa americana, que estão em questão. Ela desenvolveu o Titã em colaboração com engenheiros da NASA. No entanto, muitos especialistas concordam e dizem que o submarino Titã é experimental e não certificado e nunca deveria ter visitado o Titanic. Já em 2018, surgiram sérias dúvidas sobre a segurança do submersível. No entanto, o Titã já havia afundado a tal nível. Nada poderia prever tal catástrofe. Seu revolucionário casco de fibra de carbono está longe de ter conquistado apoio unânime. É certo que a fibra de carbono tem um comportamento notável pela sua solidez e flexibilidade. No entanto, como os diferentes materiais reagem uns aos outros sob forte estresse é questionável. Além disso, esta foi a terceira viagem tripulada do submersível desde a sua concepção. A estrutura de carbono pôde, portanto, ter sido deformada sob a pressão durante expedições anteriores. A vigia de 60 centímetros instalada na parte frontal do aparelho também pode ter sido uma falha. Os especialistas se perguntam sobre o tamanho deste buraco, que pode muito bem ter sido um ponto fraco, principalmente na junção com o casco. Após esse terrível desastre, o turismo de alto mar deveria ser banido. As expedições ao mar profundo para fins turísticos, como a do Titã, podem ser contadas nos dedos de uma mão em particular pelos custos astronômicos que isso gera. No entanto, o setor do turismo parece se virar para os oceanos, e a perspectiva é vertiginosa. Mas enviar turistas para o fundo do oceano é muito perigoso. E o acidente com o Titã prova isso. Nos últimos anos, os ultra-ricos se apaixonaram por este tipo de evento e estão dispostos a pagar quantias astronômicas por puro prazer. A paisagem das viagens oceânicas está lenta, mas seguramente alcançando o espaço, no reino do turismo de luxo. Foi no verão passado que a Ocean Gate começou a oferecer mergulhos regulares no local do naufrágio do Titanic. Após o desaparecimento do submersível,
surge a questão dos riscos apresentados por este tipo de expedição e de sua legitimidade. Devemos acabar com isso? Em nome da segurança, parece que sim. Os riscos para a prevenção também são estudados. Tomemos o exemplo do naufrágio do Titanic. O local deve ser acessível a todos? Muitos arqueólogos acreditam que não. No entanto, essas expedições turísticas estão a serviço da pesquisa porque permitem que ela avance. Apesar de sua periculosidade, sua utilidade permanece grande. No entanto, os custos, tanto financeiros como humanos, são muito elevados. Para se manterem, essas expedições terão que rever seus princípios em todas as frentes. Após o desastre do Titã, a continuidade das expedições subaquáticas parece estar em risco. As investigações ainda estão em andamento para determinar as reais causas da implosão do dispositivo, mas o turismo marítimo está realmente ameaçado. Então, o que o futuro reserva para ele? Isso é o que descobriremos nos próximos anos.